Olá, querido, graça e paz. Estamos juntos aqui para mais um tempo de aprendizado das Escrituras do nosso PB Panorama Bíblico, dando continuidade então nos estudos no livro de Gênesis. O livro de Gênesis é um livro em que nós vamos nos demorar um pouquinho mais, porque há muito assunto dentro desse livro que cobre mais de 2000 anos de história. E hoje nós vamos falar a respeito da geração pré-diluviana, aquela geração que existiu antes que o juízo do dilúvio caísse sobre a terra. Como será que era essa geração? Será que era uma geração atrasada? Bem, vamos para as Escrituras então, para a gente ver um pouco a respeito de como era essa geração. Antes de eu ler um texto bíblico aqui, eu gostaria de falar um pouco do tempo de vida dessa geração. Qual a razão das pessoas viverem tanto tempo antes do dilúvio? Comentaristas bíblicos nos dão pelo menos duas razões. Vamos lá então. A primeira delas seria que a raça humana ela era jovem e o pecado não havia debilitado tanto o corpo humano. E a segunda razão, que no meu ponto de vista é uma razão mais plausível, é que talvez o clima e as condições naturais fossem diferentes. Naquele tempo antes do dilúvio, possivelmente eles tinham um clima e condições naturais que possibilitavam com que o homem vivesse mais tempo do que nós vivemos nos dias de hoje. Mas vamos lá então falar a respeito da geração pré-diluviana. Gênesis 4, 19 a 22 diz o seguinte: Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Esse Lameque é o primeiro que a Bíblia mostra sendo bígamo. Talvez a gente pode afirmar que aqui tem início a poligamia. Um homem tendo mais de uma mulher. E o texto continua dizendo: Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Então nós podemos afirmar que Jabal, ele acaba sendo o primeiro aí que vai se envolver com a atividade pecuária. Ele vai ter gado, ele vai ter rebanhos. Vamos seguindo a leitura então, de Gênesis 4, de 19 a 22. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Então a gente percebe aqui que Jubal era músico. Não é? Foi o primeiro músico, né? Ele tocava harpa e tocava flauta. Possivelmente ele foi quem acabou inventando estes instrumentos. E a gente encontra um outro homem aqui chamado Tubal-Caim. Diz assim o texto: Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Então nós encontramos naquela geração, antes do dilúvio, metalurgia. Eles já estavam trabalhando os metais para produzir artefatos, ok? Então Lameque, a gente vê que talvez seja o primeiro a enveredar pelo caminho de ter mais de uma mulher. Jabal, a atividade pecuária. Jubal, música. E Tubal-Caim, a metalurgia. Seguindo aqui, a gente pode então ir para Gênesis capítulo 6, que é um texto bíblico que fala para nós a respeito da corrupção do gênero humano. Como aquele povo se afastou do Senhor, como aquele povo entristeceu o Senhor com os seus pecados. E eu gostaria de ler junto com você Gênesis do capítulo 6, do versículo 1 até o versículo de número 6. E diz assim: E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má
continuamente. E aí o versículo 6 do capítulo 6 de Gênesis é com certeza um dos versículos mais tristes que nós encontramos dentro das Escrituras. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Chega ao ponto de Deus se entristecer por haver criado o homem, tamanha era a maldade daquela geração que antecedeu o dilúvio, geração que Deus julgou por meio do dilúvio. Ao observar então esse texto bíblico, irmãos, nós podemos fazer aqui 4 apontamentos. O primeiro deles é o seguinte, é falar a respeito dos Nefilim, ou Nefilins, se você preferir. Quem são estes, né? Os famosos Nefilins, que são alvos de debate, pessoas fazem lives para falar a respeito deles, né? Quem seriam estes? Porque o texto bíblico diz que haviam gigantes na terra, não é verdade? Há 3 visões que nós temos que falam a respeito de quem eram esses homens que surgiram do cruzamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens, ok? A grande pergunta que envolve isso tudo é: quem eram estes filhos de Deus? Porque às vezes nas Escrituras nós encontramos o termo filhos de Deus se dirigindo para mencionar, para falar a respeito de anjos. Então, há várias visões a respeito disso. Alguns vão dizer o seguinte: os anjos criados, caídos, se relacionaram com mulheres humanas e tiveram descendentes que foram chamados Nefilim. Outros vão dizer o seguinte: homens possuídos por Satanás se relacionaram com as mulheres. E então aqui pode ter existido uma mutação genética, fazendo vir à existência então estes gigantes. Outros vão dizer o seguinte: homens piedosos, filhos de Deus, tomaram esposas ímpias e seus descendentes seguiram os falsos deuses, rejeitaram a Deus e caíram para longe de Deus na maldade. Eu sou adepto dessa visão número 3. Porque a gente percebe dentro das Escrituras que há uma linhagem piedosa, uma linhagem que teme a Deus, e há uma linhagem que a gente pode chamar aqui de ímpia, que seguia a impiedade, que não amava o Senhor, que não adorava a Deus. E então há um momento em que a linhagem, essas 2 linhagens se misturam. Então nasce essa geração de homens que eram valentes e varões de fama. Alguns ainda vão dizer que gigantes pode ser um termo para se referir ao fato de serem homens notáveis, ok? Ou de serem homens que governaram, que oprimiram muitas pessoas. Mas por que eu fico com a visão de número 3? Eu fico com a visão de número 3 pelo seguinte, olha só. Há textos nas Escrituras que também chamam os homens de filhos de Deus. Por exemplo, Oséias, capítulo 1, versículo 10, a gente pode ler o seguinte em Oséias: todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar, e acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Então, a gente percebe que homens também eram chamados de filhos de Deus dentro das Escrituras. Por exemplo, na genealogia encontrada em Lucas, capítulo 3, genealogia de Jesus, o versículo 38 vai dizer o seguinte: Cainã, filho de Enos, filho de Sete, e este, filho de Adão, filho de Deus. Então a gente percebe aí dentro das Escrituras que essa terminologia também é usada para homens. E há um outro versículo que faz a gente pensar: poderiam anjos se relacionarem sexualmente com mulheres? Ora, se nós olharmos para o todo da revelação das Escrituras, Mateus 22:30 vai dizer o seguinte para nós: porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Então Jesus disse que os anjos no céu não casam, nem se dão em casamento. Então a primeira coisa que a gente percebe aqui nessa geração pré-diluviana, falando a respeito da corrupção, é essa mistura da linhagem piedosa com a linhagem que não temia o Senhor. Um segundo apontamento que nós podemos falar aqui a respeito dessa geração é que há um aumento da corrupção e da violência.
A gente também percebe que Deus oferece em graça um tempo de arrependimento para essa geração pré-diluviana. Do momento em que Deus dá a ordem para Noé construir a arca, até o momento em que o dilúvio cai sobre a terra, se passa mais de 100 de anos. E aí nós podemos afirmar que a longanimidade de Deus durante esse tempo estava retendo o juízo e a ira de Deus. A 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20, nos dá a entender isso. Quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, diz o texto bíblico. Um outro apontamento para se fazer nesse texto de Gênesis 6 é o pesar divino por haver criado o ser humano. Há 2 personagens aqui que eu gostaria de focar caminhando para o final dessa nossa aula do PB, a nossa 4ª aula do PB. O primeiro deles é Enoque. Quem foi Enoque? Gênesis 5, de 22 a 24, diz o seguinte: Enoque andou com Deus e depois que gerou Metusalém, lembra, esse Metusalém é o homem que mais viveu, 969 anos, viveu Enoque 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. É ponto comum ao olhar para esses versículos bíblicos que muito provavelmente Enoque foi arrebatado para perto do Senhor, para estar junto com o Senhor. Ele andou tão perto com o Senhor que Deus quis que ele estivesse junto dele. Agora, 2 fatores importantes. Enoque anda com Deus em um ambiente corrompido e ele desaparece repentinamente, arrebatado aos céus. Um outro personagem que nós encontramos aqui na geração pré-diluviana, digno de nota, até porque ele vai existir na geração pré-diluviana e também na geração pós-diluviana, é Noé. O texto bíblico diz que ele achou graça diante dos olhos de Deus. É interessante observar algumas coisas aqui na vida de Noé. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar a respeito da família de Noé. Noé é filho de Lameque. E Lameque, quando Noé nasce, ele profetiza a respeito da vida de Noé. Olha o que diz o texto de Gênesis, capítulo 5, versículos 28 e 29. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Lameque recebe o filho como esperança, dizendo que ele daria consolo. Será que Deus havia revelado alguma coisa para Lameque acerca de Noé? Ou será que ele apenas abençoou e, sem saber, profeticamente falava a respeito do futuro do seu filho? Olha só, ele era filho de Lameque, mas também Noé, querido, ele era neto de Metusalém, do homem mais velho que já existiu, e era bisneto de Enoque, o homem que foi tirado da terra, levado pelo Senhor aos céus. Importante dizer que Enoque era um homem de fé. A partir do momento que Deus fala com ele, ele se lança no trabalho de construir a arca. E, irmãos, era preciso acreditar de fato que Deus traria o dilúvio, porque imagine você construir um barco, vamos chamar assim, de 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros e meio de altura. Ele se lança nessa aventura de construir a arca, talvez enfrentando a oposição dos incrédulos daquele tempo. Hebreus 11:7 diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. O nome de Enoque aparece naquela lista ilustre de homens de fé que aparece no capítulo 11 de Hebreus no Novo Testamento. E um terceiro fato a respeito de Noé, para nós encerrarmos a nossa aula neste dia, é que ele era também um pregador.
Ele construiu a arca, mas ele também avisou aquela geração de que o juízo de Deus viria sobre ela. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5 diz o seguinte: e ele não poupou o mundo antigo, falando de Deus, não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça. O texto chama Noé de pregador da justiça. E aqui então nós terminamos a nossa quarta aula do nosso curso Panorama Bíblico. Lembre-se que o nosso propósito é cobrir todos os livros das Escrituras. Em alguns nós vamos nos deter um pouco mais de tempo, em outros nós vamos passar com um pouco mais de rapidez. Eu quero pedir a você que tem sido edificado com esse conteúdo, que você possa curtir e compartilhar com outras pessoas, para que outros também sejam alcançados aí com a mensagem da palavra do Senhor. Deus te abençoe. Até a próxima.